Olá, sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma semente do Evangelho. A semente do Evangelho foi criada com a finalidade de despertar aí no seu dispositivo. Não deixe de se inscrever no meu canal para receber os vídeos novos. Quando eu postar no meu canal, você vai receber aí no seu dispositivo, será avisado em primeira mão e vai assistir de imediato as nossas sementes. Hoje vamos continuar aqui com o livro da Dona Maria João de Deus. Vamos complementar essa leitura com o livro Estudando o Evangelho de Martins Peralva, bem interessante, e tirar trechos do Evangelho também. A maravilhosa aprendizagem, mensagem de número 30. Foi-me dito depois que tais ocasiões propiciavam esses fenômenos singulares belos. Enquanto se aproveitava a vibração, síntese de todos os nossos pensamentos, reunidos em prece, como grande coeficiente de força plasmadora. Espetáculos indescritíveis, contemplados na vida errática, e as mais proveitosas lições ali eram colhidas. Desse meio é que muitas almas regressam ao mundo terreno, ricas de conhecimentos, para acender os achotes guiados da humanidade. Nesse lugar, a educação intelectual é o aprimoramento das possibilidades sensíveis, são o principal escopo de todas as atividades da criatura. Assim como tendes os vossos livros, que representam o repositório de vossa cultura, há também uma substância que retém os grandes pensamentos das almas nobres. Nenhuma lição fica, pois, perdida, e todos os espíritos procuram assimilar a essência desses profundos ensinamentos. Então vejam bem, o que ela nos traz aqui de esclarecimento? Que tudo que é aprendido aqui, quando chega lá, no mundo dos espíritos, é complementado com os esclarecimentos oportunos, com as histórias daqueles irmãos que estão lá, que cada um vai transmitir no momento que for solicitado. Ao ouvir uma preleção de um espírito de luz, aquela energia curativa, aquela energia salutar, transmite por meio de essências curativas e é sentido através de todos aqueles irmãos as sensações, com o perfume das rosas, as essências curativas das plantas, das ervas, manipulada pelos espíritos amigos. Então, tudo isso faz parte desse nosso aprimoramento, tanto para quem está estudando o livro Carta de uma Morta, de Maria João de Deus, como aqueles que estão no mundo espiritual, que estão aqui ao redor do nosso encontro, para assistir e aprender conosco. Vamos falar um pouco aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurado os pobres de espírito. Eu tirei um trecho do Evangelho que diz o seguinte: o Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os e mostrando-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra. E frequentemente são bem pequenos lá, aqueles que foram os maiores e os mais poderosos na terra. Veja bem, eu acabei de falar sobre a reflexão da Dona Maria João de Deus, falando sobre esse aprendizado lá do outro lado, que ele é igual para todos. Então, aqueles que foram gente grande aqui na terra, quando chega no mundo dos espíritos, ele chega da mesma maneira que o outro. Não tem nenhuma diferença. Então, meus irmãos, observem, os pequeninos, humildes, aquelas pessoas até mesmo que sofreram muito aqui na terra, ao chegar no mundo dos espíritos, eles chegam como seres iluminados. Ou não também. Às vezes a pessoa foi uma pessoa simples, humilde, mas era uma pessoa que não fazia o bem também. Então, temos que ter essa observação nesse momento para lembrar que lá do outro lado da vida todos nós somos iguais. Mas ele continua. E que os primeiros levaram ao morrer, os primeiros levaram ao morrer aquilo que fez unicamente a verdadeira grandeza no céu.
E não se perde, nada se perde, tudo se aproveita, tá, gente? As virtudes, enquanto os outros tiverem que deixar o que fazia sua grandeza na terra. E que não se leva a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza. Não tendo nenhuma outra coisa, chegam ao outro mundo sem nada, como náufragos, infelizes, que perderam tudo, até mesmo suas roupas. Conservaram apenas o orgulho, que torna sua posição ainda mais humilhante, pois veem acima deles, resplandecentes de glória, aqueles que humilharam na terra. Veja bem, quantas pessoas a gente poderia inserir nessa leitura? Mas cada um de acordo com as suas obras. Aquilo que você fez de bom aqui na terra, às vezes você é uma pessoa que teve posses, mora uma boa casa, um bom apartamento, né? Tem tudo. Mas é uma pessoa que ajuda os servidores, os serviçais, né? Os seus colaboradores numa empresa, caso seja um empresário, caso seja um fazendeiro. Ele trata bem. Eu conheci, né, muitos fazendeiros, muitos comerciantes, muitos empresários, né? Que, em primeiro lugar, estavam os colaboradores. Quando ele preparava o Natal, o primeiro Natal era das famílias dos colaboradores. Depois, ele fazia o Natal com a sua família. Ou, às vezes, ele juntava a sua família com o dos colaboradores, porque ele queria conhecer quem eram as pessoas que ajudavam ele a crescer. Porque, afinal de contas, ele não ia crescer sozinho. Da mesma maneira, né, são aqueles fazendeiros, né, que, ao chegar lá na sua fazenda, é claro, construiu uma casinha boa, né, para os seus colaboradores. E aí ele via que estavam nascendo vários filhos. Muitos traziam para a capital e ofereciam estudo digno, preparava aquele irmão para cuidar do pai no futuro. Outros não, é claro, né? Mas a gente não vai generalizar isso daqui. A maioria das pessoas são boas, gente. Temos muitas pessoas ainda que não entenderam o valor desse amor, dessa bondade, desse amor do Cristo, o Consolador prometido, que coloca em suas mãos tantas pessoas para ajudá-lo e ele não tem coragem. Temos que ter muito cuidado quando conhecemos uma pessoa. Às vezes, aquela pessoa conta uma história maravilhosa para você, mas você não sabe do passado sombrio dele. Às vezes, você está aí o tempo todo, Nancy, eu gostaria de receber uma carta. Aí eu digo para as pessoas, gente, precisa acompanhar os evangelhos para você entender as lições do evangelho. Não é uma obrigação, mas é para você entender, porque a maioria das pessoas não conhece o Espiritismo. E eu convido para assistir as reflexões do Evangelho, que são sucintas, pouco tempo, para compreender como o Espírito deixa a terra, o que ele encontrou do outro lado da vida. E quando ele estiver bem, ele traz de lá para cá aquilo que você precisa ouvir. Para complementar aqui, o Martins Peralva, no Estudando o Evangelho, ele diz o seguinte, que a ausência do ódio que provoca a guerra, a ausência do orgulho que favorece a prepotência, a ausência do ciúme que acende o fogo do desespero, a ausência da inveja que estimula a discórdia, a ausência da ambição que abre caminho à loucura. Esse mundo melhor não pertencerá exclusivamente aos nossos filhos e netos, como asseguram os que creem apenas na unicidade das existências. Então, meus irmãos, nós já passamos por várias existências na Terra. Em cada uma delas temos um ponto de partida que é a evolução. E essa evolução, cada etapa da nossa vida, ao chegar ao mundo dos espíritos, nós vamos dar prosseguimento. Porque vai que numa dessas você precisa retornar novamente, porque você talvez não deu conta de realizar, né, as provas bem feitas, você não deu conta de concluir essas provas. E aí você fica, meu Deus, e agora? Eu vou me preparar. Mas sabendo que essa preparação, ela leva tempo também. Ela não acontece logo em seguida. Existe uma certa preparação. Você vai estar ali na erraticidade, junto com aqueles amigos conhecidos que você conheceu na Terra. Vai para uma colônia, vai estudar.
Você vai para uma enfermaria se você precisar de tratamento. Se você partiu enfermo, você vai para um hospital. Você vai ser assistido por tantos irmãos, pelos médicos, terapeutas, enfermeiros, por irmãos qualificados que vão te carregar no colo para que você melhore. Essa é a nossa intenção. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Obrigada por nos encontrar.